vamos falar sobre o projeto PDA, como se relacionar com a pessoa com deficiência. Esse projeto, ele é o resultado do trabalho do Programa de Educação Especial da UniOeste. Ele foi iniciado anteriormente com parceria com o pessoal da PEPIS, com o CAP. Nós fizemos alguns encontros na Receita Federal, nós fizemos um treinamento com o pessoal do aeroporto, fizemos também um treinamento com o pessoal da Secretaria de Ação Social e com a CETRANS, com os motoristas dos ônibus e cobradores. E depois nós observamos que seria interessante também desenvolver dentro da UniOeste, porque nós temos ingresso de pessoas com deficiência em diversos cursos da UniOeste e observamos que estava existindo algumas dificuldades em termos de relacionamento entre os colegas de turma e com o aluno com deficiência e com o atendimento do professor. Então nós propusemos um projeto que pudesse estar discutindo essas questões da concepção da pessoa com deficiência e das relações humanas travadas entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Nós fazemos uma apresentação nas salas de aula, é lógico que essas apresentações são agendadas, pré-agendadas com os colegiados, e ela tem uma duração de aproximadamente 2 horas. Nós fazemos uma exposição oral, tratando de temas relacionados à construção dessa concepção em relação às pessoas, e no final a gente apresenta vídeos que tratam da questão da potencialidade das pessoas, né? Então o nosso primeiro slide, ele aparece como uma pergunta, né? Como se relacionar? Todos nós sabemos? E aí vem uma pergunta, todos nós sabemos? Porque é um processo que vai se construindo, né? A gente acredita que as pessoas aprendem a ter uma concepção de uma pessoa que tem uma limitação, às vezes vendo só o foco né, da limitação. E a gente tenta tratar as questões relacionadas à pessoa com deficiência direcionando o foco para a potencialidade, demonstrando para as pessoas que as pessoas com deficiência também têm potencialidade e normalmente são bastante produtivas naquilo que fazem. Evidentemente que essas dificuldades acabam aparecendo dentro do contexto da sala de aula e da relação do aluno com o professor, porque ele não sabe bem o que fazer com o acadêmico com deficiência. Então a gente apresenta esses slides que vai demonstrando como vai se construindo esse processo, fala um pouco sobre a comunicação, fala um pouco sobre os grupos de desenvolvimento que nós passamos, a escola, o trabalho e a família, que são os grupos que vai propiciando para nós todos aprendizagem e aprimoramento. Evidentemente que a gente aprende coisas relacionadas ao conhecimento efetivo e questões relacionadas ao preconceito também. E nós tratamos dessas duas questões, porque nós acreditamos que as barreiras atitudinais, elas são, na verdade, um resultado desse processo de aprendizagem do preconceito que é feito no meio social. E nós fazemos a discussão a partir dessas ideias e fazendo reflexões, é lógico, buscando sempre uma reflexão sobre o que nós falamos, com o intuito de minimizar ou reduzir as barreiras atitudinais em relação às pessoas com deficiência, em qualquer meio social. Também trabalhamos, né, na nossa apresentação com relação à questão da comunicação. Porque é um processo bastante interessante a questão da comunicação entre as pessoas, né? É um processo que inicia pela linguagem e vai evoluindo, não só pela linguagem verbal, mas pela linguagem também não verbal. Evidentemente que esse processo todo está relacionado às experiências sociais que a pessoa tem, a própria formação educacional e a maturidade que a pessoa também tem em relação às suas vivências. Evidentemente que a gente conhece também, sabe que a comunicação humana, ela também faz parte da condição humana, mas ela também causa desentendimento de conflitos. E tudo isso está relacionado à percepção das pessoas envolvidas no processo de comunicação, né? Então nós sempre trazemos uma pergunta para as pessoas com as quais nós estamos falando. Como eu me vejo, como você vê o outro e como os outros se veem. Evidentemente que isso depende do quadro de referência de cada um, né? E é lógico que a partir dessa percepção que você está vendo ou só a limitação no sujeito que tem uma deficiência ou também vendo potencialidade. E aí nós vamos buscar sempre fazer essa reflexão no sentido de estar minimizando, quebrando esse preconceito que a pessoa tem em relação à pessoa com deficiência. Nós trazemos, por exemplo, um conceito com relação ao preconceito e um conceito com relação ao conhecimento, demonstrando que existem questões bem diferenciadas. Por exemplo, o preconceito é um comportamento adquirido, aprendido, tendo como alicerce uma desinformação.
enquanto que o conhecimento é algo favorável, que você conhece de fato as potencialidades, as características que pode ser feito, que pode não ser feito com relação às potencialidades da pessoa com deficiência. E aí nós apresentamos alguns slides do Ricardo Ferraz, que é uma pessoa com deficiência, que mostra vários slides que demonstram a questão do preconceito em relação à pessoa com deficiência. Por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem sexualidade, não tem, ela tem direito a ter uma relação afetiva com alguém, ela pode, ela na verdade é uma pessoa como qualquer outra pessoa, apenas ela tem uma limitação específica em uma determinada área. Mas ela tem desejo, ela tem vontade, ela tem motivação para trabalhar, quer crescer na vida como todo mundo, né? Então a gente vai trabalhando com essa ideia justamente para desconstruindo o preconceito, colocando no lugar do preconceito o conhecimento para viabilizar, por exemplo, uma boa relação e reduzir a barreira atitudinal entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Outro aspecto importante são os comportamentos que as pessoas às vezes expressam diante de uma pessoa com deficiência. Às vezes é comum você ver alguém falando com o surdo com volume bastante alto, que na verdade não adianta ele ficar falando alto com o surdo, ele não está ouvindo. Então, eu vejo que existe uma falta de informação em relação a isso, ou falando alto com o cego, né? Ou pegando o cego pelo braço e arrastando, em vez de estar perguntando para o cego, você precisa de ajuda, como é que eu posso te ajudar? Essa é a grande questão. Então, quando você está frente a uma pessoa com deficiência, o importante é você fazer o quê? Perguntar como você pode ajudá-lo. Aí você começa a fazer uma interação e ele vai estar te dando as dicas de como você pode auxiliar naquilo que ele está precisando. Outra questão que a gente trabalha também é relacionada à questão da acessibilidade. Com relação à questão das rampas, a gente faz essa discussão, dos banheiros adaptados, que é importante. Se fala muito em acessibilidade, mas sempre com foco nas pessoas com deficiência. Na verdade, a gente tem que compreender que a acessibilidade é para todos. Por exemplo, uma pessoa idosa que precisa de uma rampa para você se locomover de forma mais tranquila, uma pessoa que de repente teve um acidente e tem uma fratura de pé, por exemplo, é uma deficiência adquirida por um tempo parcial e ela vai estar usando uma muleta para auxiliar como meio auxiliar de locomoção. E aí se tem muita dificuldade para andar e vai dificultando a sua maneira de poder se locomover nesses espaços, né? A gente faz também uma apresentação com relação ao conceito de doença e deficiência. Muitas pessoas confundem doença com deficiência. Na verdade, a doença é uma alteração biológica do estado de saúde e a deficiência é uma perda ou anormalidade da estrutura funcional da pessoa. Então, o objetivo do trabalho é a gente fazer uma reflexão sobre a questão da concepção da pessoa com deficiência, buscando demonstrar que todas as pessoas com deficiência têm potencialidade além da limitação. Então, o foco sempre tem que estar voltado para a potencialidade, mas, lógico, respeitando as suas limitações também. E o objetivo, na verdade, com o nosso trabalho, é fazer com que as pessoas tenham uma formação humana e possa respeitar de forma adequada e tratar as pessoas com deficiência com dignidade e com respeito que elas merecem, como qualquer outra pessoa.